Me indica aí, pronto, sou eu que vou assinar. Pronto. Tudo negociado do contrato já. Meus queridos telespectadores, toda hora em novela acontece isso. Toda hora em novela acontece isso. Qual é o fundamento jurídico? Contrato com a pessoa declarar. Quantas vezes a pessoa quer comprar aquela casa dos sonhos e o vendedor, por ser um inimigo, fala para você, eu não vendo. Aí vende para uma pessoa e na hora de entregar as chaves aparece lá a pessoa. Na verdade, quem comprou fui eu. E tinha um figurante sentado ali. O que o figurante fez? Assinou o contrato com a pessoa e indicou. Eu não vejo muita novela não, mas me disseram que numa novela recente aconteceu isso. Queriam comprar a casa, não vendia. Eu me lembro de uma novela antiga, Celebridade. Lembra da Malomada batendo na cara da Cláudia Abreu no banheiro? Aquela novela aconteceu isso. Cláudia Abreu queria comprar a casa da Malomada. Aquela casa maravilhosa, sonho de infância, aquela inveja. Para você não vendo. Eu me lembro, eu vi essa cena na época. Apareceu um figurante, assinou o contrato, tudo bonitinho, tudo resolvido, e depois apareceu ela lá, com o peito erguido. Quem comprou essa casa fui eu. Juridicamente, o que é feito? Contrato com pessoa a declarar. Contratou com o figurante que indicou o inimigo para assumir a posição contratual. Vai esquecer mais não, né? Você vê a novela, eu sei que vê. Muito bem, doutores. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, contrato com pessoa a declarar atinge terceiros. Por quê? Porque o terceiro está sendo atingido pelo efeito do contrato, porque vai assumir a posição contratual. Olha o que fala o artigo 467, lindo artigo. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. E não pode se negar, não. Você que não assinasse o contrato com essa cláusula, assinou, meu amigo, tem que cumprir o princípio da obrigatoriedade, pacta sunt servanda. Olha como as coisas se ligam. Lindo. Perfeito? Qual é o prazo para indicar, você lembra? Professor, o prazo é 5 dias. Não, lê direito. O prazo é aquele estipulado no contrato. Tem 10 dias para indicar, tem 15 dias para indicar, tem 20 dias para indicar. Se não houver previsão alguma, aí sim o prazo é de 5 dias. Um detalhe interessante que vale você conhecer até para a prova de concurso público é saber que essa nomeação tem efeito retroativo. Quem me indicou aqui foi Marlon, né? Marlon me indicou 20 dias depois. A minha nomeação retroage a data da conclusão do contrato, porque eu assumo os direitos e deveres frutos desse contrato, não a partir da minha nomeação, mas sim a partir da conclusão do contrato. É só você olhar o artigo 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que este foi celebrado, não a partir da nomeação. Agora, para eu fazer isso com o Marlon, eu tenho que confiar nele. E ele tem que confiar em mim. Por quê? Marlon, vai lá e compra a fazenda do meu amigo lá, que tem a melhor fazenda da cidade. Marlon vai lá e compra. Aí, vai me indicar, Marlon? Aí Marlon vira e fala assim, vou não. Como assim? Ah, o preço está muito bom, vai ficar para mim. E aí? Dancei. A lei diz que o contrato produz efeito entre as partes originárias, você e Marlon, se o contratante não me nomear. Olha como eu tenho que confiar nele. E ele tem que confiar em mim. Porque se ele me nomear e eu não aceitar, também produz efeito em relação às partes originárias. O artigo, importantíssimo artigo 470 diz: será eficaz o contrato entre as partes originárias, vocês dois, se não houver indicação ou se houver indicação e não for aceita. Bem, próximo princípio que a gente deve analisar, princípio da função social do contrato. Princípio da função social do contrato. O que é o princípio da função social do contrato? O princípio da função social do contrato representa uma limitação na hora de contratar, na hora de elaboração do contrato. Por quê? O novo Código Civil, no artigo 421, primeiro artigo de Teoria Geral dos Contratos, traz o princípio da função social do contrato. E o que ele quer dizer? Se eu celebro com você um contrato, o contrato não interessa só a gente. O contrato repercute no meio social. O contrato tem uma função social.
Veja, se eu celebro com você um contrato com juros extremamente elevados, isso não é ruim só para mim. Isso é ruim para todos, para toda a sociedade. Por quê? Porque juros altos dificultam a obtenção de recursos. Dificultando a obtenção de recursos. As pessoas não investem. O Estado não arrecada tributos com maior volume. Não gera empregos. Não circula riqueza, o que dinamiza a economia. Enfim, evitar circulação de riqueza em razão dos juros altos do nosso contrato repercute no meio social, prejudicando a todos. E essa visão que o novo Código Civil quer dar. O contrato tem uma função social e dá ao Estado juiz o poder de ordenar e reordenar esses contratos. Veja, princípio da função social do contrato é um princípio interpretativo. É uma técnica de integração do sistema. Você não tem nos casos de lacuna de lei, aplicação de costumes na ordem, analogia, costumes e princípios gerais de direito? Olha o princípio da função social do contrato integrando o sistema no caso de uma anomia, a ausência de lei por caso concreto. E mais, o juiz pode intervir nesse contrato, podendo chegar até a resolução desse contrato, em razão da não observação da função social do contrato. Veja, nesse momento eu acho que vale a pena citar para vocês os famosos enunciados do Conselho da Justiça Federal. Muitos que me assistem agora não são advogados, muitos estão estudando para concurso, mas começando agora, eu acho que vale a pena esclarecer o que é isso. Enunciado do Conselho da Justiça Federal. O Centro de Estudos da Justiça Federal organiza, periodicamente, jornadas de direito civil, onde nomes importantes do direito privado se reúnem e discutem os artigos do Código Civil, trazendo interpretações aos artigos. Não é jurisprudência, é uma interpretação doutrinária considerada em provas de concursos públicos. Veja, são os enunciados das jornadas de direito civil promovidas pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal. Para evitar esse nome gigantesco, eu falo enunciado do Conselho da Justiça Federal. Enunciado do Conselho da Justiça Federal. Veja, eu tenho aqui na minha mão um livrinho organizado pela SMAP, Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, que colocou todos os enunciados aqui. Mas você não precisa do livrinho não, você no site da Justiça Federal você encontra enunciados. É importante substrato para provas de concurso, vale a pena olhar. E se você ler o enunciado 22, diz lá, a função social do contrato previsto no artigo 421 do novo Código Civil constitui cláusula geral que reforça o princípio da conservação do